E aí, eu sou a Lê, moro em Valença, no interior de Portugal. E hoje eu estou aqui nessa ciclovia que liga Valença a Monção. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. E eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre como foi o nosso processo de imigração, tanto do meu marido quanto o meu. Foram processos diferentes, vou contar para vocês como que ocorreu e como que nós fizemos eles. E como tudo começou? Surgiu a oportunidade de vir para Portugal e como nós não estávamos com economia suficiente para vir os dois, o Júnior veio primeiro e eu vim depois. Então agora ele vai contar um pouco como foi a experiência do processo, de ter realizado o processo dele. Quando eu vim foi 28 de outubro de 2018. Eu cheguei aqui no dia 29, vim direto para Setúbal. Lá eu dei entrada nos meus primeiros documentos, eu comecei a procurar as primeiras vagas de emprego e fiquei durante um mês lá e não obtive nada. Então eu tive a oportunidade de ir para Sintra. Eu fui a Sintra, fiquei mais um mês lá também, não deu muito certo. E acabei vindo parar aqui em Valença, que é uma história que a gente pode contar em um outro vídeo. Então, nesse último mês que eu tinha de turista aqui, eu consegui um emprego, né, aqui em Valença. E eu vim conseguir um emprego com 90 dias. Eu consegui um emprego com 3 meses e 7 dias. Ou seja, já estava ilegal aqui em Portugal, né? Depois que conseguimos abrir o meu processo de manifesto, foi aí que a Letícia veio para cá, né? Com uns 5 meses depois. E para quem não sabe, a manifestação de interesse ou manifesto de interesse, como falam aqui, é o início do processo da imigração pelo artigo 88 ou 89, que é o artigo de trabalho, autorização de residência para trabalho. Enquanto ela estava aqui, a gente estava aí acompanhando, esperando a liberação do meu sistema, porque você abre o manifesto e tem que esperar ele ser analisado pelo CEF, para poder eles liberarem o sistema e você conseguir fazer um agendamento para tirar o seu documento. Demorou 3 meses para o meu sistema ser aceito, mas isso em 2019. Hoje em dia deve estar no mínimo 7 meses de espera. A gente ficou pesquisando vaga, né? Ficou procurando vaga e a gente estava muito ansioso, principalmente porque enquanto o sistema estava preso, não estava liberado, estava em análise, a gente via vagas aparecendo e a gente não podia fazer nada, né? A gente tinha que... Não podia agendar porque não estava com o sistema liberado para poder... Não estava com acesso ao sistema, né? Para fazer agendamento. Não podia fazer nada, tem que esperar, né? Então quando liberou, a gente ficou ansioso, ficou esperando surgir vaga e a vaga não aparecia. Então um mês depois a gente conseguiu uma vaga, foi numa sexta-feira, foi exatamente umas meia-noite e meia, mas isso não é um padrão, tá? Isso é o que aconteceu com a gente, no nosso caso, e foi rápido. Surgiu a vaga, a gente tava ali os dois com o computador, então a gente entrou rápido, conseguiu acessar, só viu o dia, conseguiu ver que tinha vaga para uma semana depois, em um certo local, e a gente botou para agendar, e depois que agendou que a gente se preocupou com hora e onde é que era, né? Local. A gente queria só agendar. Depois que a gente conseguiu agendar, a gente viu que era numa região próxima, cerca de 1h30 de carro, e era no horário de tarde, e a gente viu que era uma semana depois. A gente prestou atenção que era uma semana depois. A gente tinha visto que estava um pouquinho distante, dava para organizar os documentos, mas a gente não tinha percebido que
era uma semana só. Então a gente teve aí uma semana para poder organizar todos os documentos, né? Que a gente já tinha organizado, mas para conferir tudo. E a gente foi-se embora lá tirar o meu documento, no caso, né? E no dia do agendamento, que a gente foi tirar o meu documento, tudo ocorreu tranquilo, ocorreu direito. Só teve um probleminha, que não foi por parte nossa, foi por parte da atendente, né? Que ela fez um cálculo lá errado e queria me cobrar uma multa que era... A multa máxima, o valor máximo de multa, que é 250. Que é o valor máximo, 250 euros, né? Só que não tinha como, não tinha cabimento me cobrar esse valor. E era um valor que a gente, somando esse valor com o valor do cartão, que você paga também, a gente não tinha esse dinheiro. Então a gente ficou aperreado, né? A gente ficou preocupado, porque e agora chegou o dia, a gente tá sem esse dinheiro aqui. Então a gente até chegou a falar com um amigo para poder emprestar, só que já era tarde, não tinha como fazer transferência para poder cair na mesma hora. Já era quase a noite, 5 e pouco. E daí a gente ficou sem saber o que fazer, né? E aí depois que a gente chegou lá, a conta bancária, viu que não tinha dinheiro suficiente. Aí o Júnior voltou lá na mulher que atendeu ele e perguntou a ela por que tinha dado aquele valor. Daí eu questionei ela, né? Por que cobraram esse valor, sendo que eu só tinha ficado ilegal durante 7 dias. Só que daí ela, não, que eu tinha ficado mais de que mês. E daí eu mostrei a ela que pela data que eu cheguei, pela data que tinha no carimbo do meu passaporte, eu só tinha ficado ilegal 7 dias. Porque quando eu abri meu processo, eu já não estava mais ilegal, então parava de contar. Daí ela percebeu que ela tinha cometido um erro e refez as contas lá e o valor foi absurdamente mais baixo. Ou seja, que era um valor que a gente estava preparado para pagar, a gente já tinha conhecimento disso. Depois que ela corrigiu o valor, aí a gente fez o pagamento, tudo, fez todo o processo lá que tinha que fazer e eu tirei meu documento, né? Finalmente. Finalmente eu tirei meu documento. Só que se a gente tivesse com dinheiro no bolso para pagar o valor que ela disse, a gente ia ter perdido dinheiro. O fato da gente estar ciente de como as coisas ocorrem aqui, de como a lei funciona, de tudo, de como a gente está a par das coisas aqui. Das atualizações também, né? Porque muda muito. Principalmente as leis imigrantes mudam o tempo todo. Então a gente soube questionar e conseguiu... Conseguiu contornar, né, a situação. É. Então a gente veio para casa com dever cumprido e com um alívio, né? Porque foi muita emoção. E com cerca de 2 semanas, exatamente 2 semanas, o meu documento ele chegou. Só que ele ainda chegou com um erro no meu nome. E a gente entrou em contato com o CEF, tanto por telefone como e-mail, e eles viram que estava errado e fizeram novamente outro para mim. Me disseram para guardar aquele, quando chegasse o outro eu podia descartar. E isso também tem que prestar atenção, porque além de conferir os dados todos no dia que faz o documento, mesmo assim, é tanta emoção, é tanta coisa acontecendo que a gente acaba se distraindo. Mas quando chegou em casa, que a gente verificou, já entrou em contato imediatamente com eles para poder fazer a correção. E se tivesse entrado em contato depois de 15 dias, a gente teria que pagar outro cartão, ou seja, já ia mais 50 euros, quase, né? Porque é quase 50 euros. Então, até 15 dias eles fazem essa correção sem cobrar taxa a mais. Então uma semana depois o meu documento já corrigido chegou, né? Então ocorreu tudo bem aí e a gente já tinha tirado meu documento e era a vez de buscar o documento da Letícia, né? E a gente tinha duas opções, ou pelo contrato de trabalho dela ou pelo agrupamento familiar, porque a gente é casado no papel, né?
Então comecei a entrar em contato com o CEF todos os dias, várias vezes ao dia, para poder perguntar se tinha vagas para reagrupar, no caso para fazer o meu documento, que seria através dele, foi esse o processo escolhido. E da primeira vez não consegui, depois liguei outros dias e consegui uma vaga, só que era num lugar mais distante daqui, em Aveiro. E aí agendei. Era para outubro, né? Deixei agendado para outubro. Outubro de 2019. Para outubro de 2019. E aí, depois que eu também continuei buscando para caso houvesse uma vaga num lugar mais próximo de mim, numa cidade mais próxima, eu iria mudar, claro, porque é menos custo, né, de viagem. Depois eu consegui uma outra vaga que foi para uma cidade aqui, que é a capital do distrito que eu moro, que nós moramos, que é a cidade de Viana do Castelo. E aí depois que eu entrei em contato e achei essa vaga, era um pouco É uma semana. ela era cerca de uma semana depois do dia que eu já tinha agendado. Mas aí como era uma cidade bem mais perto, valia super a pena. Então eu peguei a vaga, alterei e quando foi no dia nós fomos lá em Viana do Castelo. Inclusive tem foto que eu postei lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá para ver. E então nós fomos lá no atendimento e a pessoa que estava me atendendo teve uma dúvida em relação à permissão de trabalho e aí perguntou para a colega do lado. E a colega do lado disse a ela que não tem permissão de trabalho, mas o artigo que eu fiz, ele dá sim permissão de trabalho. Então a pessoa que estava me atendendo foi muito atenciosa, foi lá dentro perguntar ao responsável se dava permissão ou não e voltou dizendo que sim. E depois de ter sido atendida, eu fiquei esperando o documento em casa, que chegou depois de 2 semanas também. É o prazo médio de chegada de documentos. Então, esse foi todo o nosso processo de imigração. E nós vamos também fazer um outro vídeo contando para vocês as dicas e como você pode fazer para não ter dor de cabeça durante esse processo. Muita informação para assimilar. E aí a gente vai fazer esse vídeo para dar essas dicas para ficar mais fácil para vocês entenderem como que funciona. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se a informação foi útil e você tem algum colega que também precisa saber dessas coisas, você pode compartilhar. Já se inscreve no canal, se não é inscrito. E até o próximo vídeo. E o tempo que levou para poder liberar o meu sistema foi de exatamente 3 meses batidos. Foi exatamente 3 meses. Quando fez 3 meses, no dia que fez 3 meses... Fala de novo, não entendi.